Pois é, meus amigos, estamos gravando mais um passeio livre. Hoje é dia 4 de agosto de 2026. Mais um registro. Eu faço esses registros somente para deixar para a posteridade, já que a quantidade de visualizações está sendo mínima. Mas como os shorts voltaram até agora, da visibilidade, o canal voltou a crescer, a gente já superou a marca anterior ao apagão, então tá tudo ótimo. Mais um dia comum, né? Gravei um vídeo ontem, no dia 3 à noite, e tô gravando esse vídeo. Eu falei sobre a crise do meu condomínio, né? Mas eu acho interessante fazer uma parte 2, uma continuação aqui da reflexão, né? Mas eu vou parar, fazer uma pausa no supermercado aqui próximo para comprar pão e alguns mantimentos para o meu café da manhã. Pois é, meus amigos. Então, como eu ia dizendo, né? O condomínio está passando por uma crise terrível. Parei ali porque vimos uma moça muito bonita ali com roupa de academia, né? E, enfim, a carne é fraca, né? A gente olhar não tira pedaço, né? Então, o condomínio está passando por uma crise terrível. Hoje à noite vai ser a assembleia para definir, além de mudanças no regimento interno, vai explanar como está a situação financeira do condomínio. Todo mundo sabe que é grave, mas a gente vai saber a real dimensão, né, da gravidade, e a votação para o condomínio ajuizar uma ação, acredito que uma ação civil, contra a ex-síndica, né, por causa de várias coisas. Vejam que um dos absurdos, né, isso que eu estou falando não é fofoca, isso que consta em alguns boletins informativos do síndico profissional atual, em que ele falou, por exemplo, uma das coisas absurdas, isso daí já configura crime, acredito que é apropriação indébita. Mas vejam só que coisa, os funcionários faziam empréstimos consignados e o condomínio, ao invés de pagar para a instituição financeira, simplesmente não pagava, ou seja, dava o calote, e os funcionários eram cobrados. Eu não sei se algum deles foi negativado, algo do tipo, mas imagine, você faz um empréstimo, está pagando, ou seja, o condomínio descontava, né, do funcionário o empréstimo e ficava, sabe-se lá com quem. Veja que situação escabrosa até, né, eu acho. Enfim, a gente vai parar um pouco aqui para eu comprar, enfim, um mantimento mínimo, né? Talvez um lanche, alguma coisa, pão, certamente. E eu volto daqui a pouco. Só uma externazinha aqui, né? A gente vem comprar no supermercado Bombom, vocês podem ver ali. Já demos uma ali, mas não consegue aproximar. A gente está aqui no bairro Grajaú, mas esses prédios ali, né, são do bairro Jardins. E aqui não dá para ver por causa dos toldos, mas esses prédios desse lado aqui é o bairro Grajaú. A gente vai entrar aqui no supermercado, possivelmente fazer uma filmagem interna, mas sem falar muito, e depois a gente volta pro carro para continuar nosso passeio livre. Aqui um pouco do skyline aqui do bairro Jardins ali. Os prédios de alto padrão ali, a série do MPF, etc. E aqui o Bombom. Aqui. Ok. Vou aproveitar aqui até para fazer um shopping aqui. Veja só. Fruta aqui, né? Pois é, meus amigos, já comprei aqui meu pão e um lanchinho e vamos continuar a nossa viagem. Teve um pouquinho de filmagem externa, como vocês puderam ver, né?
Demorei um pouquinho, mas não muito, porque o escopo do vídeo não é esse, né? E agora vamos continuar nossa viagem rumo ao Marcelo Deda, passando por vários bairros. Continuando nossa reflexão aqui, né? Falando sobre o meu condomínio, como eu ia dizendo, eu vi nos informes do síndico profissional dizendo de alguns problemas que já tinham sido resolvidos, né? Algumas ações de cobrança ou de execução, na verdade, contra o condomínio, que ameaçavam, inclusive, já estavam na fase quase de bloqueio das contas do condomínio, né? O famoso cisbajudo. O condomínio estava prestes a ter suas contas bloqueadas devido a ações de execução e execução fiscal, né, movidas pela União, a Procuradoria Federal, por causa de débitos do condomínio com o INSS. O condomínio também tinha dívidas trabalhistas, processos trabalhistas em fase de execução, que também já estavam prestes a ter bloqueio das contas, e o condomínio fez acordo com esses credores e aí conseguiram parcelamento, mas parcelamento significa que o condomínio continua com o passivo, né, grande. Esse passivo, somando dívidas previdenciárias, né, e trabalhistas, soma mais de R$1 milhão. E além desses problemas, o condomínio também estava devendo a vários fornecedores, porque a síndica anterior, pelo que disseram, né, ou melhor, o condomínio na gestão passada, e era essa síndica, não estava pagando alguns fornecedores. Isso também consta em alguns informes que o condomínio já estava regularizando essa situação, porém o condomínio não consegue fazer um caixa devido a um passivo tão gigantesco. Então, o condomínio não consegue formar um caixa, o condomínio não consegue, com isso, executar serviços básicos. Então, o condomínio está fazendo várias demissões, né? Reduzindo o quadro de funcionários. Por exemplo, durante o dia, não sei se ainda está assim, mas pelo que tinha me dito, o condomínio estava sem rondista, só estava com rondista à noite. Reduziu a equipe da limpeza, e eu acredito que até os lixeiros que estavam ao redor do condomínio foram tirados, não foram substituídos. Lixeiros comuns, né, que todo lugar tem, para você jogar um lixo ali e não no chão. Acredito, por causa da redução do quadro de pessoal de limpeza, enfim, e várias outras situações, né, que eu percebo. Por exemplo, na minha turma, o elevador não travou nem nada, mas eu fiquei sabendo, isso pelo antigo supervisor, que em algumas torres já teve problema de gente que ficou presa no elevador por causa de irregularidades da manutenção. O condomínio tinha dado calote na própria empresa que fazia manutenção de elevadores. Ou seja, assim, vejo o nível de responsabilidade com a vida das pessoas. Uma pessoa que dá um calote numa empresa dessa, a empresa não faz a manutenção, o que é que pode acontecer? O que poderia acontecer, né, com a manutenção, com a falta de regularidade da manutenção dos elevadores? Poderia acontecer um acidente, né? Um cabo romper, um elevador cair, matar alguém. Então, assim, um nível de falta de responsabilidade tão grande com o patrimônio das pessoas, com a vida, a incolumidade física. A cerca elétrica não estava funcionando, mais uma coisa que eu fiquei sabendo lendo informes do próprio condomínio, né? Ou seja, a segurança era na mão de Deus, porque cerca elétrica não funcionava, imagina. Então, assim, eu acho, né, eu espero que eu esteja errado, eu posso estar equivocado, mas em sendo verdade que tudo isso foi feito deliberadamente por ação dessa pessoa, dessa administradora, dessa gestora, de vários anos, né, com a complacência de um grupo de moradores que a elegeram
sucessivamente por vários anos e principalmente sabendo do estado do condomínio, ainda defenderam a permanência dela. Então, assim, isso beira a conivência, né? E eu acho que uma pessoa que comete um crime nessa proporção, porque esses crimes de furto, furto simples, apropriação indébita, eles não têm uma pena tão elevada. São crimes até de menor potencial ofensivo, a depender da qualificadora, são crimes até de médio potencial ofensivo. Mas pelo volume, né, pela extensão do dano causado, essa apropriação indébita desses valores, dessa monta, esse prejuízo causado, que não só ficou com dinheiro, mas causou um prejuízo a uma coletividade, um prejuízo milionário. Eu acho que uma pessoa dessa, né, até para o risco de essa pessoa se evadir ou algo do tipo, eu acho que deveria essa pessoa estar presa preventivamente, porque eu acho que muito mais grave do que um ladrão comum, um assaltante que entra numa casa e subtrai vários bens, enfim, talvez não chega ao nível de prejuízo material que uma pessoa que lesa o patrimônio, né, que provoca um desfalque tão grande. É um condomínio com menos de 200 unidades, acredito que são 196 unidades, né? E até fazendo as contas, são 36 unidades por bloco e são 8 blocos. Então, fazendo a continha simples aqui, já que o semáforo está fechado, né? Não, são 288 unidades que tem nesse condomínio. Eu me equivoquei. 288. Então, você pega aí 288, 1 milhão e divida por 288, né? Não é uma quantia pequena que fica para cada um pagar, né? Sem falar no condomínio que irresponsavelmente não estava sendo reajustado, ficou congelado por 4 anos e o condomínio tendo esse desfalque. Então, assim, é uma pessoa que mostrou que ela não é confiável nem mesmo para você, eu não sei, tá? Mas uma pessoa que faz isso, e o mais grave que eu fico impressionado, e talvez seja necessário realmente uma revisão do regimento interno, é que só como é que ela, essa síndica, não era proprietária, ela atuava com procuração. O apartamento era, não sei se era do pai, da mãe, não sei, acho que dos pais. Então, ela não era proprietária e foi síndica por vários anos a fio. Então, assim, é uma coisa kafkiana, né? Eu fico impressionado que no Jardim dos Demônios, né, o condomínio que eu tanto critico por vários problemas, pelo menos até agora, a gente não ficou sabendo disso. O condomínio está com caixa grande, é um sinal de que a saúde financeira do condomínio está bem, mas é aquilo, né? Esse rombo no meu condomínio principal só ficou conhecido de 2 anos para cá, quando já não tinha mais como esconder, maquiar. Então, esses casos de corrupção que a gente vê tanto no serviço público quanto em empresa, principalmente em empresas, ou como em condomínio, tá vendo agora? Esses casos, eles demoram a ser descobertos, porque por muito tempo, quem faz isso, quem é corrupto, disfarça, maquia a corrupção, desfalque, vai cobrindo o caixa com uma coisa, com outra, enfim. Quem vê na superfície não imagina. E até quando o rombo estourou, que não tinha mais o que fazer, que foi quando ela saiu, o condomínio já não tinha mais o que fazer. Então,
A gente pagou taxa extra para uma pintura. E como vocês vão ver, a pintura já foi pintada isso aqui em 2022, a conclusão da pintura. E olha o estado em que está o muro, a fachada. Ou seja, não precisa dizer que houve alguma irregularidade, não sei como provar, né? Mas uma pintura dura tão pouco tempo é um sinal de que tem alguma coisa errada com essa pintura. Vou pausar aqui. E para finalizar, né, eu lembrei agora aqui no portão que o funcionário complicado, ele fazia isso. Ele via, eu chegava, ele sabia quem eu era, mas ele não abria, né? Tem que abrir o vidro, porque, enfim. Mas esse cidadão só criou confusão no sábado, mas ontem, que seria o dia dele, né? Ele não estava aí, graças a Deus. Então, pelo menos não na portaria. Então, já não cria problemas. Então é isso. Esse vídeo de hoje, nesse passeio livre, mais para isso, para continuar aqui. E hoje vai ser a assembleia, né, aqui no condomínio. Eu vou participar, vou ficar obviamente calado, né, não vou falar nada, não vou opinar nada, porque aqui, ao contrário do Jardim dos Demônios, que eu já tive muito problema, nem tenho mais, mas aqui eu nem quero chegar, eu evito entrar em situação difícil aqui. Prefiro continuar invisível, só assistindo. Aconteça o que aconteceu, bate boca que for, eu vou ficar como uma esfinge, quieto, só observando e pronto. Porque eu não vou ganhar nada entrando em confusão, nem discutindo com ninguém. Então, né? É a lição que eu aprendi do jardim. Se eu soubesse, se eu tivesse aprendido essa lição antes e ficasse calado na minha, eu estaria aproveitando o meu condomínio muito mais do que hoje em dia, né? Eu não ia nem saber quem eram os idiotas que vivem lá e teria evitado várias situações desagradáveis. Então é isso, meus amigos. Acabou aqui nosso passeio livre. A gente se vê em uma próxima carona.